Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje é 15, dia 15, segunda-feira da quarta semana da Quaresma. E hoje a primeira leitura está em Isaías, capítulo 65, versículo 17 ao 21, Salmo 29 ou 30, dependendo da sua Bíblia, e Evangelho está em João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém. Durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia um Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhes que fosse a Cafarnaum curar seu filho. Ele estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes do meu filho morrer. Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, e teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha ido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus fala principalmente no acreditar, mas da cura. Que cura é essa que a gente tanto pede, né? Podemos dizer aqui que a nossa cura, a nossa salvação, a nossa vida eterna é a cruz, o caminho, a verdade e a vida, o caminho da salvação, a nossa vida, que a gente tem que carregar a cada dia, e a verdade, que nos mostra quem nos sacrificou, quem se sacrificou por nós, quem teve a maior prova de amor. E podemos falar mais sobre a cura, porque, claro, acreditar na palavra de Deus, mas principalmente a cura. Porque aquele homem pagão aproximou-se confiante de Jesus, levado pela tristeza de seu filho que estava a morrer. E, claro, os pais, não só os pais, mas a pessoa que ama outra pessoa, capaz de, se Jesus falasse assim, um dos dois tem que ser sacrificado, o pai ia dizer: eu vou. Sim, eu vou, eu serei sacrificado. Porque, claro, a gente ia dar a cada um o sacrifício. A pessoa que a gente ama. Mas por que eu falo a pessoa que a gente ama? Porque, falando assim, eu daria vida para aquele homem estranho. Claro, você vai falar. Eu sempre falo que na hora da reflexão a gente sempre é bonzinho, não tô julgando, mas na hora da reflexão a gente não olha os nossos claro, a gente tem que olhar, mas o que eu quero dizer, a gente vira outra pessoa. Como assim outra pessoa? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu faço isso de bom, eu faço aquilo de bom.
Mas quando volta para casa, já não é aquilo que ela falou, eu faço isso de bom, eu faço aquilo, né? Mas o que eu quero dizer é que vamos ver, cair na realidade. Você ia dar uma vida para alguém? Né? Ia dar sua vida para alguém? Porque eu vi um filme, né? Um pequenininho, mais ou menos 1 minuto, que um trecho de um filme que faz a menina, ela liberou, pegou o computador de Deus e liberou quanto de vida cada um vai ter. Por exemplo, 18 segundos, 18 minutos, 70 anos, 62 anos. E as pessoas, elas queriam aproveitar a vida. Outros, sabendo que ia viver mais 70 anos, por exemplo, os jovens, sabendo que ia mais de 60 anos, sacrificava sua vida, mas à toa. E né, tem um jovem que ia viver mais de 62 anos e ele se jogou de um prédio. Ah, mas ele morreu? Não. Porque a pessoa que estava debaixo morreu. Às vezes o que eu quero dizer é que às vezes a gente fala que a gente não vai, não, a gente salva, né? A gente vai, eu não vou salvar ele, porque eu não conheço ele, nem tem por que eu salvar. Mas agora sacrificar a sua vida pra nada, por exemplo, essas pessoas, claro, né, deve ter um motivo para eles se jogarem de prédio, mas pessoas que querem, ah, vamos jogar. Vamos ver se, testando Deus, principalmente. Eles testam Deus e desperdiçam sua vida. E a gente olha e fala, pra quê? Agora, no tempo de Covid, a gente não vê mais isso. Vê poucas vezes, mas... Ah, neta que matou a avó. Não sei o que dizer que lá. Desperdiça a vida dos outros e a deles. E isso que eu acho mais interessante, que elas não... As pessoas, elas vão... vai à missa, presta atenção. É religioso desde criança, mas atualmente continua o mesmo. Tantas reflexões, dependendo, vamos dizer, da sua idade, tantos anos da sua idade você ainda não. E tantas reflexões, né, que a gente já ouviu depois, tantas homilias depois da missa, né, depois das leituras, e não prestamos atenção. A gente pode até ficar assim, ó, não piscar o olho, porque a gente dorme, né? Quando a gente fica com os olhos abertos e não pisca, que dorme. Então entra no ouvido e sai no outro a reflexão, então não adianta pra nada. E aí muita gente pergunta assim, esse evangelho a gente leu, acho que na terceira semana, um dos dias da terceira semana ou da segunda, não lembro muito bem. Aí as pessoas falam assim, porque as leituras vão ser sempre as mesmas? Porque no dia de Nossa Aparecida é sempre a mesma leitura? É igual na escola. Na escola a gente sempre tem que ver células, eucariotas, procariotas, pronomes, quem estuda inglês também, o verbo to be, né? Por quê? Porque esquecemos. É normal esquecer. Mas ficar perguntando para que eu tenho que estudar se eu quero só viver. Para que eu tenho que estudar se eu só tenho que passar de ano? Claro, praticamente todos os alunos pensam assim, ou pensavam, né? Mas a professora explica e não entra na cabeça. E o que eu quero dizer hoje? Que a gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta, tantas vezes nós refletimos sobre ela e não entramos na nossa cabeça. E nós sacrificamos muito pouco a nossa vida para Deus.
Porque um dos ensinamentos do Padre Léo, que era da Canção Nova, foi que ele falou, tava vendo, né, esse dia na Canção Nova, uma reflexão dele. E ele tava falando, né, que a pessoa tava falando pra ele que não aguentava mais rezar, que já rezava demais. Aí o Padre Léo pediu pra moça, né, levantar a calça pra ver o joelho. E o joelho, né, vamos dizer assim, não estava doído, não estava, vamos dizer, machucado. Ah, mas por quê? Não é porque não rezou direito, mas é porque não se sacrificou o bastante para dizer que já está cansado dessa vida, para dizer que já está cansado de rezar. Então, tem que se ajoelhar para se sacrificar? Também. Mas se você fala que está cansado, claro, a gente se cansa, mas pensamos no sacrifício dele. Isso, aquele sacrifício cansa mais do que qualquer coisa que a gente faz na vida. Mas eu tô cansado, não sei o que. Eu sempre penso, né? Eu falo assim, Senhor, eu tô cansado por causa disso, mas nada comparado com o teu sacrifício, né? Então, se podemos dizer uma reflexão hoje, terminar essa reflexão bem, é dizer, escutarmos mais a palavra e acreditar, escutar e escutar, né? Ler, escutar, praticar. Ler, escutar, vamos dizer, né? Ler, refletir e praticar a palavra de Deus, né? Porque esse é o básico. Mas e a cura? A cura vem pelo acreditar. Porque se a gente não acredita, se o homem não estivesse acreditando em Jesus, o filho já estaria morto, né? Então vamos continuar aqui. O homem que pedia, eu vou ler a reflexão do Deus Conosco depois do livrinho. O homem que pedia a cura do filho acreditou na palavra de Jesus, acreditou que ele podia curar mesmo à distância. Pelo jeito ficou tranquilo e só começou a voltar para casa no dia seguinte, para recorrer uns 33 quilômetros até Cafarnaum. Diante do poder divino manifestado por Jesus, o homem acreditou que ele era o enviado por Deus. E com ele toda a sua família acreditou. Todos os que esperam no Senhor alcançarão sua graça, bondade e misericórdia. Realmente, todos que acreditam no Senhor terão a cura, terão o que receber, o que pedir. Então vamos lá. Vou ler aqui a reflexão desse livrinho. A partir desta semana, o caminho das leituras que meditaremos se volta para Jerusalém. Caminhamos com Jesus e participamos do seu mistério. O oficial que se aproxima de Jesus passou pelo mesmo processo de purificação da fé a quem somos chamados, percorrer uma subida para procurar Jesus. Encontrou Jesus num lugar em que este tinha sido acolhido com alegria. Jesus desceu para encontrá-lo e pela força de sua passagem, imediatamente na Páscoa que se aproximava, diz ao homem, vai, teu filho está vivo. Ele acreditou, voltou para casa somente com a palavra de Jesus. Crer é partir sem qualquer segurança, senão a confiança naquele que falou. Seja este o nosso caminho. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. E ao mesmo que o Jesus falou ao homem que o teu filho está vivo, lembramos esta palavra, né? Quando Jesus ressuscitar, ele sempre esteve vivo no meio de nós. Mas basta relembrar esta passagem, relembrar o que Jesus está falando nesta quaresma. Ele já havia falado que o reino de Deus está próximo. E lembrar, ler, refletir e praticar esta palavra. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo vídeo.